Sejam todos bem-vindos ao canal A História é Outra. Hoje vamos entender a importância e a relevância histórica que a Rússia, a Federação Russa, possui em termos geopolíticos, históricos, no nosso momento atual. E esse assunto é muito relevante, inclusive, dado a situação problemática que tem se configurado no leste europeu por conta da questão da Ucrânia, não é? Por esses dias mesmo, não é? O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e o Joe Biden dos Estados Unidos tentaram, não é? Apenas tentaram, né? Travar uma negociação a respeito do problema naquela região, mas aparentemente a negociação na verdade não resultou em nada. Inclusive, não é? Parece-me que ontem ou ainda hoje o líder da OTAN, o Jens Stoltenberg, informou que a OTAN não irá retirar o seu pedido para que a Ucrânia entre na organização, não é? A OTAN não vai recuar quanto a este ponto. Então vamos entender qual é a importância histórica da Rússia e qual é a origem histórica, a raiz histórica recente da Rússia contemporânea. Eu acredito que vale muito a pena, né, que nós nos recordemos de uma frase, né, muito famosa, né, daquela importante personalidade que foi a do Winston Churchill. Churchill disse certa vez, referente à Rússia, que a Rússia, é um enigma, um verdadeiro enigma, dentro de um mistério envolto em outro enigma. Não é? Esta frase expressa, não é, a verdadeira dificuldade que os países do mundo ocidental, do bloco dito atlântico, não é, que compõe a atual OTAN, a extrema dificuldade que o mundo ocidental tem de entender a complexidade, não é, desse país, que lida com uma série de outros atores geopolíticos, não é, em seu entorno, não é? Uma outra peculiaridade, não é, dos russos, não é que a Rússia é um país, não é, entre dois continentes, não é? A Rússia, ela não é nem totalmente europeia e nem totalmente asiática. É claro que culturalmente a Rússia se identifica muito mais, não é, se aproxima muito mais da cultura europeia, mas a Rússia, ela tem esse aspecto, essa feição de que é como se vivesse em dois mundos, não é? Em duas realidades culturais diferentes, não é? Uma curiosidade, um caso, né, de uma vez, um indivíduo, não é, que viajou até a Rússia e chegou na precisa fronteira, não é, entre a Rússia europeia e a Rússia asiática, né? E o sujeito perguntou para um russo: olha, e aí, você é europeu ou é asiático, não é? O russo parou, pensou e falou: olha, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou russo. Então a Rússia tem essa característica, né, essa personalidade complexa. Então, muito bem, a crise da União Soviética nós poderíamos remontar, não é, mais ou menos até o final dos anos 60, anos 70, mas podemos afirmar com bastante precisão que desde a época do presidente soviético, né, o Yuri Andropov, que por sinal era também chefe da KGB, né? Andropov era chefe da KGB, além de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Na época de Yuri Andropov, desde antes, na verdade, pelo menos alguns líderes soviéticos perceberam que havia uma necessidade de se proceder, de se realizar reformas na sociedade e na economia soviética, dada que aquela economia já estava enrijecida e aquela máquina burocrática, aquela estrutura estatal e administrativa engessada estavam se tornando inviáveis, por assim dizer. Já não, a União não estava mais conseguindo sustentar esta máquina administrativa, esta máquina estatal,
e enfim, a crise econômica e inclusive política estava estabelecida. Então, dentro ali já do começo dos anos 80 e mesmo na época do Andropov, se percebeu a necessidade de se realizar reformas. Então, no começo dos anos 80 há uma instabilidade de fato, e depois uma instabilidade tanto econômica quanto política, depois da morte do Yuri Andropov, não é? Precisamente em 1975, quem assume a presidência, não é? Na verdade quem assume o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, portanto o chefe da União Soviética, foi o Mikhail Gorbachev, que de fato sempre foi um comunista e mesmo depois da União Soviética permaneceu sendo um comunista. Mas Gorbachev, ele se dedicou a realizar uma série de reformas, né, que nós conhecemos com aqueles nomes, né, o termo de perestroika, reestruturação, e a glasnost, né? Então a reestruturação política, econômica e uma abertura, não é uma maior abertura da União Soviética, uma abertura política, não é? Uma maior assim liberdade de expressão. Então Gorbachev, ele tinha a intenção de modernizar a economia e a máquina administrativa estatal da União Soviética, resgatando então a União. Vale lembrar que, paralelamente, não é, durante os anos 80, a China já estava em processo de crescimento econômico, dados os investimentos ocidentais que estavam sendo feitos na China durante o governo de Deng Xiaoping e que haviam se iniciado com Richard Nixon nos Estados Unidos, lá nos anos 70. Então, assim, nós, naquela época, dos anos 80, nós tínhamos duas potências comunistas, não é? A União Soviética em decadência, em declínio, e a China em gradual desenvolvimento. É nesse contexto, não é, que Gorbachev procura mesclar, não é, o aspecto comunista, aquela economia de caráter planificado, mais estatizante, com aspectos do mercado capitalista no interior da União Soviética. Então, é correto afirmar que durante os anos 80, Mikhail Gorbachev procurou se aproximar de uma ala mais reformista. E é neste contexto que, dentro da União Soviética, especialmente na Rússia, apareceu uma ala reformista de caráter mais liberal. E esta ala foi representada e, de fato, encabeçada, liderada pelo Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, que, num primeiro momento, havia feito uma aliança com o Mikhail Gorbachev, mas agora o Boris Yeltsin gradualmente, depois de uma série de fatos, passou a se afastar do Mikhail Gorbachev, que estava numa situação muito complexa, porque por um lado ele tentava representar a ala reformista do Partido Comunista, tentando manter o sistema soviético. Por outro lado, Gorbachev tinha de enfrentar problemas com a chamada linha dura, a ala ultra-radical do Partido Comunista Soviético, e o Boris Yeltsin representava já um setor de caráter quase liberal, quase liberal, de certa forma, de fato, um liberalismo, e como veremos depois, o governo do Yeltsin se aproxima muito nos anos 90 dessa tendência liberal. Bom, de qualquer maneira, quando chegamos ali no começo dos anos 90, a ala radical do Partido Comunista tenta um golpe contra o Mikhail Gorbachev. O golpe acaba não sendo bem sucedido e o Boris Yeltsin lidera um grande movimento de resistência contra a linha dura do Partido Comunista. E então o Mikhail Gorbachev acaba por declarar no final de 1991 o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer dizer, o governo, a União das Repúblicas, ela é desmantelada e os vários países que compunham a União Soviética tornam-se independentes, eles se separam,
E claro, a maior porção da União Soviética, que era a Rússia, se torna no começo dos anos 90 a chamada Federação Russa. E isso foi uma drástica transformação, não é? Uma drástica mudança geopolítica, né? Nesse contexto a mudança foi tão profunda, tão grave, né? Que alguns autores inclusive escreveram livros, né? Como o Fukuyama, né? Falou do o fim da história, não é? Quer dizer, a história então havia chegado num determinado ponto em que o sistema, o modelo, né, capitalista de livre mercado havia vencido, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. É nesse momento, então, que nós entramos num ponto muito importante para entender a história da Rússia recente. Porque podemos dizer que a Rússia hoje é um país obcecado, não é? Com um retorno da sua grandeza, não é? A Rússia no final do século XIX, não é? Ela era governada pelo czar, não é? Era uma das potências, das grandes potências da Europa, junto com a Alemanha, não é? França, uma potência eslava. Na época do czar havia um império, né? O Império Russo, não é? Além do Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, na Europa tínhamos o Império Russo. E durante o século XX foi criado praticamente um novo império, que foi o Império Soviético. O Império então soviético ruim, né, entra em ruínas em 1991, né, é desmantelado, e os vários países satélites da Rússia, não é, ficam independentes. Então a Rússia dos anos 90 e mesmo hoje do governo Putin é um país nostálgico com o seu período de grandeza, quando era senhora, não é, de uma boa parcela do mundo, era um país altamente influente, não é? Então hoje a Rússia tenta resgatar esta grandeza. Só que nos anos 90, não é, nós vemos que por conta da ruína da União Soviética, a Rússia fica numa situação econômica totalmente caótica, né? Numa situação econômica e social totalmente caótica. As pessoas não tinham condições financeiras, estavam desempregadas, não conseguiam comprar mercadorias básicas no mercado, não é? E é nesse contexto que o Boris Yeltsin ele é eleito, né? Depois que o Gorbachev declara o fim da União Soviética, Yeltsin é declarado presidente da União Soviética, mas de fato o Yeltsin, no seu primeiro mandato, Boris Yeltsin, ele não consegue ordenar, ele não consegue erguer a economia russa, que estava em frangalhos depois da queda da União. E é nesse contexto que o Yeltsin, não é, que dentre os liberais era aliado, não é, de um liberal, de um político de caráter mais liberal, que era o prefeito de São Petersburgo, não é, o Anatoly Sobchak, né? Eu não sei muito bem a pronúncia, algo assim, Anatoly Sobchak. É nesse contexto que o Yeltsin começa a se aproximar de determinados grupos que haviam enriquecido durante o declínio da União Soviética, né? Então, nós vemos que ele se aproxima do prefeito Anatoly Sobchak, e Anatoly Sobchak, o prefeito de São Petersburgo, envia para Moscou, não é? para o Boris Yeltsin, uma espécie de economista de caráter liberal, que era o Anatoly Chubais. O Anatoly Chubais, ele tinha também uma tendência mais liberal, e foi nesta época que ocorreu um processo de privatizações. Quer dizer, depois, não é, daquele período todo soviético em que a economia era predominantemente estatal, durante o governo de Yeltsin, nós vemos, não é, uma série de medidas, não é, no sentido de medidas econômicas voltadas para o liberalismo e para a privatização de empresas estatais.
É nesta época então que o Yeltsin ele transfere a concessão de empresas estatais, como empresas de rádio, empresas de TV, para empresários, né, para o setor privado, inclusive até a área petrolífera, não é? É transferida, é privatizada para um indivíduo chamado Khodorkovsky. Então, na verdade, vemos que surge nos anos 90, né, nesse contexto de extrema pobreza, de inflação, crise econômica, crise política com os países que haviam se separado da antiga União. Nesse contexto é que surge na Rússia um grupo seleto que foi chamado de os oligarcas. Os oligarcas. E os oligarcas, esses homens, esses super milionários, super bilionários, eles passam a intervir na política nacional da Federação Russa, apoiando, não é? Inclusive apoiando o Boris Yeltsin e tentando, por assim dizer, controlar, não é, o Estado russo por meio de grandes empresas, não é? Então, por exemplo, nós sabemos que no final do seu primeiro mandato, o Yeltsin estava totalmente mal visto, não é, pela população russa, em grande medida. Mas os oligarcas, que foram beneficiados pelo próprio Yeltsin, acabaram apoiando a sua reeleição e, por assim dizer, o Yeltsin foi reeleito novamente por meio do rádio e da televisão, com o apoio dos oligarcas. Então, nós vemos assim um pacto, né, entre o Boris Yeltsin e esses novos ricos, né, esses novos hiperbilionários riquíssimos, não é, da Rússia. Dois destes oligarcas, não é, além do já citado Khodorkovsky, por exemplo, eram o Berezovsky e o Gusinsky, não é? Sendo estes dois últimos grandes empresários, né, do meio televisivo. Então o Yeltsin ele se apoia nesses indivíduos e, paralelamente a isso, não é, fazendo oposição ao Yeltsin e aos oligarcas, havia ainda remanescentes do Partido Comunista, não é? Nesta época dos anos 90 e até nos anos 2000 já, quem passou a ser o grande líder do Partido Comunista Russo era o Gennady Zyuganov, né? O que nós observamos então nos anos 90? Declínio da União Soviética, crise da economia russa, formação de um empresariado enriquecido pela decadência da União Soviética e pelo processo de privatizações feito por Boris Yeltsin, apoio dos oligarcas ao Boris Yeltsin, permanência da crise econômica, e é neste contexto que vai aparecer uma figura-chave dentro, não é, da Rússia, que era o Vladimir Putin, certo? Vladimir Putin, ele se desenvolve e cresce politicamente, administrativamente, não é, na estrutura, na estatal administrativa da Federação Russa, neste contexto, sem que os oligarcas percebam o crescimento cada vez mais sutil e ao mesmo tempo impressionante desta figura. No próximo vídeo vamos entender melhor como é que se deu o desenvolvimento do Putin nos anos 90 até a sua ascensão no lugar do Yeltsin no começo de 2000. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like. Até a próxima! Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.